Nesta semana nós vamos iniciar a configuração e a criação dos componentes do nosso projeto web. Nas aulas anteriores, nós já definimos o modelo de domínio no projeto Modules, definimos o repositório e o controlador Alunos Controller, que é a nossa API REST no projeto API, e agora nós vamos tratar com o projeto Web. A figura mostra o fluxo de dados simplificado no nosso projeto. Eu tenho três projetos, o projeto Web, o projeto API e o projeto Model. Então nós vamos agora focar na criação dos componentes do projeto Web. E usando os componentes nós vamos acessar a API REST, que vai via repositório persistir os dados no SQL Server. E nós vamos fazer o acesso usando o serviço HTTP Client. Antes de iniciar a criação dos componentes, eu vou abrir aqui o nosso projeto. E no projeto API, na aula anterior, nós concluímos a criação do controlador, que é a nossa API REST para alunos controller. E eu teria que fazer a mesma coisa para cursos. Então, para adiantar e para não ficar repetindo as aulas, eu já fiz a definição do repositório para curso, criando a interface e curso repositório, definindo os métodos. É praticamente os mesmos métodos que para aluno. Depois eu fiz a implementação do repositório e a seguir eu criei o controlador cursos controller. Então aqui eu usei os mesmos procedimentos que eu adotei para criar o repositório e a API REST para aluno. Então agora eu posso continuar e focar apenas no projeto Web. Então no projeto Web nós vamos realizar as seguintes tarefas. Nós vamos limpar o projeto dos componentes e referências não utilizados, vamos criar na pasta www.root as pastas images, onde eu vou colocar algumas imagens que eu vou usar no projeto, e a pasta fotos, onde eu vou armazenar as fotos dos alunos. Eu vou criar na pasta Pages do projeto as pastas alunos e cursos, onde eu vou criar os componentes. Assim eu estou organizando no nosso projeto a criação dos componentes para alunos e cursos em pastas distintas. Depois eu vou ter que incluir uma referência ao projeto Models no nosso projeto Web, no arquivo _imports.razor. Depois eu vou criar o componente index_razor, vou criar os componentes lista aluno e lista cursos. Vou registrar o serviço HTTP Client no Startup e depois vou configurar a solução para inicializar a API e o projeto Web. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o nosso projeto e eu vou iniciar limpando aqui o nosso projeto Web, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir o projeto Web como o projeto que vai inicializar. Então eu estou agora tratando com o projeto Web. Aqui nesse projeto, ele foi criado com a configuração padrão. Eu vou remover alguns componentes que eu não vou utilizar. O counter, o fetch data, o survey prompt. Então eu vou deletar esses componentes. Eu tenho que vir aqui no arquivo startup. Aqui ele tem uma referência a esse componente, o Weather Forecast Service. Eu vou remover essa referência. Aqui ele tem uma referência a data, que eu vou remover, porque essa pasta data eu vou deletar essa pasta, não preciso dela. Pronto, limpei o meu projeto e agora eu só estou com o que eu preciso usar aqui no projeto Web. Então agora eu vou aqui na pasta www.root, eu vou criar duas pastas. Vou aqui em Project, New Folder, vou criar a pasta Images, onde eu vou copiar algumas imagens que eu vou usar no projeto. E também vou criar uma pasta que eu vou chamar de Fotos, onde eu vou armazenar as fotos dos alunos. Então aqui na pasta Images, eu já vou incluir as imagens que eu vou usar. Então eu clico com o botão direito na pasta Add Existing Item. Então eu vou aqui na minha pasta aqui, que eu tenho localmente, e vou copiar essas imagens que eu vou utilizar dentro da pasta Image. A seguir, aqui dentro da pasta Pages, eu vou criar duas pastas. Eu vou selecionar a pasta e vou dar New Folder. Vou criar uma pasta alunos. Aqui eu vou criar todos os componentes para aluno. E também vou criar uma outra pasta aqui, que eu vou chamar de cursos, onde eu vou criar todos os componentes para curso. Dessa forma o nosso projeto fica mais organizado. Agora eu tenho que vir aqui no arquivo Imports. Eu tenho que incluir uma referência ao meu projeto Model. Então, digital, cursos, models, na pasta model, porque eu vou precisar referenciar aqui o meu modelo de domínio no projeto Web. Então aqui eu já estou incluindo uma referência. Quando eu incluo referências aqui no arquivo import, ele fica disponível para ser utilizado em todos os componentes. Agora eu vou fazer um outro ajuste aqui na pasta Shared. Eu vou abrir aqui o Nav Menu e vou ajustar aqui o menu. O Home vai ser o meu index. Aqui na segunda opção eu vou exibir alunos e vou definir um roteamento aluno. E aqui em Fetch Data
eu vou colocar um menu curso. E aqui no roteamento eu vou definir a rota curso. Então no nave menu agora eu vou ter 3 opções de menu. Home, que é o meu index, alunos, que vai exibir a lista de alunos, cursos, que vai exibir a lista de cursos. Para alunos eu defini a rota alunos, para cursos defini a rota cursos. E aqui ele vai usar o raiz. Então aqui em Home, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse componente index, que está exibindo isso, ó, eu vou remover todo esse código daqui, e aqui eu vou apenas exibir um texto, vou chamar Digital Cursos, e aqui embaixo eu vou exibir uma imagem. A imagem, eu vou usar a imagem que eu tenho aqui, ó, dentro da pasta Images. Eu vou pegar essa imagem, ó, Digital Curso. Então se eu arrastar e soltar, ele já vai me trazer a imagem aqui. Só que do jeito que está aqui, ó, ele já vai exibir a imagem. Só que ele vai exibir a imagem aqui num tamanho padrão. Então, para ajustar o tamanho dessa imagem de uma maneira mais correta, eu vou definir aqui, ó, uma classe do Bootstrap, estou definindo uma largura, uma altura e estou definindo aqui um alt. Então agora eu posso executar o meu projeto, que quando eu executar, o nave menu aqui, ó, já vai acionar o home, que é o meu arquivo index.razor. Então ele vai chamar aqui, ó, o raiz e vai exibir essa página. Então eu vou executar e nós já vemos aqui, ó, Digital Cursos. Home já está exibindo aqui. Naturalmente, ó, se eu clicar em alunos, ele vai dar que não existe, ó, sorry, there's nothing at this address, nem em cursos. Eu não criei os componentes ainda. Mas em Home eu já estou exibindo aqui, ó, seria a página inicial do meu projeto, Digital Cursos. Então aqui eu aproveitei o componente que ele cria por padrão index.razor e defini esse código no componente, que é apenas um texto e uma imagem. Então agora eu vou parar o meu projeto e vou aqui criar um componente para exibir a lista de alunos. Então eu vou aqui dentro da pasta Pages, na pasta alunos, eu vou vir em Project, vou clicar com o botão direito sobre a pasta aluno, ó, e vou colocar a opção Add Razor Component. Vou selecionar Razor Component e aqui eu vou chamar esse componente de lista aluno. Então é o meu primeiro componente. Ele vai listar os alunos e me exibir uma lista dos alunos. Então eu vou clicar em Add, ele já criou o componente aqui, ó. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir qual é a rota para acessar esse componente. Eu faço isso usando a diretiva page. Então a minha rota é aluno. Então eu uso /aluno. Como é que eu sei que é alunos? Porque eu defini aqui em nave menu, ó, aluno. Então, ó, essa opção do menu vai me acionar essa rota. E essa rota vai me acionar este componente. Então aqui eu vou colocar um texto alunos, vou dar um espaço aqui e agora o que eu tenho que fazer? Aqui no meu código eu vou definir um código C# que eu vou usar para buscar os dados dos alunos e exibir aqui no componente. Então aqui, olha, eu tenho que definir o que eu quero exibir. Eu quero exibir uma lista de alunos. Então eu vou definir uma variável que é enumerable de aluno, que eu vou chamar aluno. Na verdade, isso aqui é uma propriedade. Definir uma propriedade chamada alunos, que é uma lista de alunos que eu quero exibir. A seguir, eu tenho que chamar a minha API REST. E quando esse componente ele é carregado, no seu ciclo de vida, o primeiro método que é chamado é o método onInitializeAsync. Então eu vou usar esse método, porque assim que esse componente for carregado, esse método ele vai ser chamado. Ó. Ele é assíncrono e aqui eu vou dar um await e eu vou chamar o método getAluno, que eu não criei ainda. Então eu vou criar um método aqui, protect, assíncrono, que vai me retornar a lista de alunos, que é o meu getAluno. E aqui que eu vou fazer a chamada HTTP, usando o serviço HTTP Client. Então eu vou preencher aqui a minha lista de alunos com uma chamada a minha API. Nesta aula eu vou fazer uma chamada direta à API e depois nós vamos considerar se isso é uma boa prática ou não. Então aqui, para mim usar um serviço HTTP Client, ele já está disponível por padrão, mas eu tenho que injetá-lo aqui, ó. Então eu uso @inject HTTP Client e eu vou chamar ele de HTTP. Com isso eu tenho acesso ao serviço HTTP Client através dessa instância. Então aqui, olha, vou fazer a chamada, né? Então eu vou vir e vou dar HTTP, que é a minha instância, vou dar um ponto, ele me dá os métodos, ó, getAsync, sendAsync, postAsync. Eu quero dar um get, eu vou dar um getAsync. Então aqui eu tenho que retornar o quê? Uma lista de alunos. Então eu teria que fazer assim, né, ó. É uma lista de aluno, é um enumerable de aluno, e aí eu teria que passar o meu endpoint, que no meu caso aqui, o meu endpoint, ele é API/aluno.
esse seria a chamada a minha API. Estou chamando a API do meu endpoint, API alunos, estou dando um get async e eu quero obter uma lista de alunos. Observe que eu tenho um erro aqui, Então ele está falando que eu não posso usar o get async aqui. Então eu vou ter que usar um outro método. Então aqui, um ponto importante é que houve algumas alterações nas aplicações Blazor Server com relação à utilização do serviço HTTP Client. Na verdade, eu vou abrir aqui um documento que mostra a maneira correta de usar o serviço HTTP Client, que é usando um factory e através da interface HTTP Client Factory. Essa seria a maneira mais correta e recomendada de fazer isso. Agora existem outras maneiras. Eu vou usar uma maneira mais simples aqui nessa aula e ela consiste do seguinte. Então isso aqui eu recomendo que você leia se você for implementar o serviço HTTP Client nas aplicações Blazor Server. Então aqui no nosso projeto, como ele é mais simples, eu vou usar uma abordagem onde eu vou incluir no meu projeto web o pacote System.NET HTTP/JSON. Então eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, no Get Package for Solution, vou vir aqui em Browser e vou instalar esse pacote no meu projeto. Então eu vou marcar ele aqui e vou instalar. A versão estável é 3.2.1. Esse pacote ele fornece alguns métodos de extensão que me permite fazer o acesso via JSON. Então ele já instalou o pacote, ele está dando um erro aqui porque eu vou ter que corrigir essa chamada aqui. Então ao invés de usar o get async, eu agora tenho acesso get from JSON async. Teria que acessar esse serviço. Por que eu não estou conseguindo? Porque eu tenho que incluir aqui no meu imports Razor uma referência a esse pacote. Então eu vou ter que dar @using system.net.http.json. Tem que incluir essa referência. Então eu vou voltar aqui para o meu lista alunos e vamos ver se agora eu tenho acesso ao método get from JSON async. Pronto. Agora percebeu que eu não tenho mais um erro. Então agora eu vou conseguir fazer uma chamada da minha API, ele vai serializar e vai me retornar uma lista de alunos. E aí eu vou preencher minha propriedade alunos e eu vou poder tratar aqui para exibir esses alunos. Então aqui na tratativa para exibir os alunos agora vai ter minha lista de alunos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que, seguindo as boas práticas, eu vou ter que verificar se alunos ele é null. Se for null, significa que eu não tenho dados. Aqui, como é uma chamada assíncrona, isso pode demorar alguns segundos. Então aqui eu vou usar aqui a exibição de uma imagem que é aquele ícone que fica indicando que está em processamento. Estou pegando desse site aqui, aí eu não tenho que usar uma imagem local. Então se a minha lista de alunos for null, ou enquanto ela for null, ele vai exibir essa imagem aqui. Caso contrário, eu vou exibir a lista de alunos. Aqui eu vou copiar uma tabela HTML. Estou dando o table class, table, o cabeçalho, nome, e-mail e a idade. Aqui eu vou dar um for each, vou percorrer a minha lista de alunos e com a instância de cada aluno nessa lista, eu vou exibir o ID, o nome e o e-mail. Então eu já tenho aqui tudo preparado para exibir os alunos. Estou fazendo uma chamada à minha API, estou preenchendo aqui a minha propriedade, que é a minha lista de alunos, com os alunos que ele está exibindo aqui na API alunos. Só que tem um pequeno detalhe. Para mim fazer uma chamada à minha API, ela tem que estar em execução, porque senão, se eu executar o projeto agora, ele vai executar apenas o projeto web e o projeto API não vai estar atendendo. Então, para resolver isso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir aqui na Solution, vir em Properties, eu vou ter que definir aqui, Multiple Startup Projects e vou definir Digital Cursos API Start e Digital Cursos Web Start. Quando eu executar o meu projeto, ele vai iniciar o Web e a API. Aí a API vai estar em atendimento. Então eu vou dar um OK aqui. Então agora, quando eu executar, ele vai chamar e executar o projeto Web e o projeto API. Aí eu vou poder fazer uma chamada, que meu projeto API vai estar em atendimento. Agora, perceba o seguinte. Embora eu esteja fazendo uma chamada usando o meu endpoint, eu preciso informar também qual é a porta que a minha API está atendendo. Se eu olhar aqui no meu projeto API, eu vim aqui em Properties, em Launch Sentence, ele está atendendo nessa porta. E aonde vai essa informação? Então, para mim fazer isso, informar esses detalhes, eu tenho que vir aqui no meu projeto web, aqui no Startup e aqui eu tenho que
fazer duas coisas: registrar o serviço HTTP Client e informar o endereço base. E no endereço base eu vou informar a porta onde a minha API está atendendo. Sem essa informação eu não consigo acessar a API. Então, para isso, eu vou incluir aqui um registro add scope, que é o tempo de vida do serviço HTTP Client. Eu tenho que incluir uma referência aqui, ó, e também a URI. E aqui eu estou informando a porta, ó, onde ele está atendendo. Então, esse é meu endereço base de chamada da minha API, localhost 44370. Aí eu vou acrescentar aqui o endpoint, API/aluno, que vai ser o request que eu vou enviar para a minha API. Então, com isso, agora sim, agora eu posso retornar aqui no meu lista alunos. Quando eu fizer essa chamada, ele vai enviar um request para a minha API localhost na porta 44370 no endpoint API alunos. Ele vai preencher essa lista de alunos, vai verificar se é null e vai exibir os dados aqui no meu componente. Então vamos ver isso funcionando. Eu vou executar o nosso projeto, ele vai levantar aqui, vai exibir a página inicial, que é o index razor. Ó, percebeu? Ele chamou a minha API, tá vendo? Ó, eu tenho esses dados na API. Ó. Aqui está o meu endereço de acesso à API, o localhost 44370 e o endpoint, API aluno. Olha os dados aqui que ele está exibindo no navegador. E aqui está a minha aplicação Blazor. Então, quando eu clicar em alunos, ele vai enviar essa chamada, obter os dados na lista de alunos e exibir aqui no meu componente. Então, eu vou clicar aqui, ó, olha aqui, ó. Já estou exibindo os dados na minha aplicação Blazor usando o meu componente aluno. Então, na semana que vem, nós vamos incrementar esse componente, incluir opções para incluir um novo aluno, editar um aluno, excluir um aluno, e depois nós vamos fazer a implementação para cursos. Então, até a semana que vem.